like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. O jornalista Luiz Eduardo Costa começou a entender o que era política ainda criança, quando o seu pai foi preso nos anos 40 e ficou por 3 meses na penitenciária de Aracaju, no bairro América. Depois, começou a conviver mais com a atividade política, ainda muito jovem, trabalhando no jornal de Sergipe, antes e depois da morte do seu pai, Paulo Costa, que era o proprietário do jornal, e também aprendeu muito com o golpe militar de 1964. Já militante de esquerda, simpatizante do Partido Comunista Brasileiro, Luiz Eduardo Costa participou de alguns atos políticos que ele nos revela neste vídeo de memórias que assistimos a partir de agora. Bom, como eu disse, logo nesse período da prisão dele, porque me despertou a atenção para o que era que estava fazendo aquilo, causando aquele tumulto com meu pai. E quando ele soltou-se, algum tempo depois, eu fui ver o jornal. E lá me impressionaram aquelas máquinas, tinha linotipo já, tinha máquina a rotoplana. Então eu pensava assim, meu pai trabalha com essas máquinas, era a ideia que eu tinha, que ele mexia na máquina e tinha alguma ligação com a máquina de datilografia. Daí comecei a ter curiosidade por aquela coisa. Mas meu pai sempre dizia o seguinte: olha, da minha turma saíram fascistas e comunistas, e eu sempre fiquei no meio, entre um e outro, lidando principalmente agora, ele tinha uma queda mais pelo comunismo, porque o maior amigo dele era Sival Palmeira, que foi um dos ativistas do comunismo, então ele era muito ligado a... Tanto que eu tenho um livro, O Capital, que eu tenho, é de Sival, que é uma súmula, né? Aliás, porque todo mundo que nunca leu aquilo, se isso aquilo é mentiroso, ninguém lê aqueles 3 volumes, é impossível. Escrevendo aquela coisa e tal, e eu comecei a ter uma atração por isso. Depois, quando veio a campanha sim, foi logo depois que meu pai foi solto, a campanha de 45, que foi o Brigadeiro. Do outro lado ia de Fiuza, comunista, e Dutra. Meu pai, o DN. Aí, um dia, tinha um menino saindo para pregar cartazes. Naquele tempo saía com cartaz, um balde de cola e o pincel. Passava na parede, e aí tinha uma bodega lá vizinha, bodega do seu Pedro. Seu Pedro não sabia, era um getulista desgraçado. E odiava o Eduardo Gomes. Aí eu estava pichando, eu era menino. Aí Eduardo Gomes, quando meu pai estava preso, ele teve uma interferência muito grande aqui, fez nota, fez não sei o quê, a pespa. Então, aí eu estava pintando e pregando o cartaz na parede dele, quando ele veio de lá. Só não me bateu porque eu era filho do vizinho, que ele conhecia, mas empurrou, derrubou o balde, arrancou o negócio todo. Aí eu comecei a enxergar a polarização. Não atendeu sim. Não participava de grêmios, de nada, só da agitação. É o seguinte, quando meu pai morreu, eu sempre tive esse cuidado de me manter. Eu já era, digamos assim, mentalmente de esquerda, né? Mas não militância, até porque tinha medo de comunista, achava um negócio assim meio... Tanto que uma vez eu fui para o congresso da UNE, o primeiro que eu fui, eu tinha 18 anos, e aí passou um grupo assim, cantando legalidade, legalidade, legalidade pro PCB. Aí, porra, não dá, o que é isso, pô? PCB já é demais, me surpreendeu aqui. Depois era todo mundo, ali só tinha PCB mesmo, mas me espantou, sabe aquilo? Porque eu achava que o Partido Comunista já era assim uma espécie de exagero da esquerda, né? Bom, mas aí, depois meu pai morreu, aí começou, eu fui tomar conta do jornal. Tinha que tomasse, e nesse período eu escrevia, mas em termos comerciais era um desastre. E aí começou, tinha meu nome é
Folha Popular, Folha Trabalhista, negócio do Partido Comunista na mesma rua, adiante. E meu pai sempre deu, quando faltava papel, tinta, meu pai dava, Folha Popular. Aí eles continuaram vindo para cá, Folha Popular. Aí eles vinham, pegavam e tal, e eu comecei a ter contato com o Robério, com o Agonaldo e não sei o quê, e daí foi um pulo. E minha mulher, a primeira que eu casei, que ela era comunista, o pai dela era comunista, militante e tudo. Mas aí quando eu, com ela, já era militante, ela veio para cá em 62, eu já era militante, ela também e tal, pronto. Depois nós fomos para o Rio, casamos lá, né? E a família dela toda era... Eu deixei assim, quando chegou na eleição de 62, teve uma ruptura na esquerda, porque uma parte ficou com o Seixas Dória e o Partido Comunista com o Leandro Maciel. Eles fizeram um artigo, aliás, um manifesto, explicando por que apoiavam o Leandro Maciel. Querendo aplicar dialética onde não tem dialética. Dizendo que Leandro fazia parte da burguesia decadente e os Leitos faziam, e Seixas fazia parte, era apoiado por uma parte da burguesia ascendente, que eram os Leitos, era o contrário, né? Eu fiz uma nota na época, o negócio, e aí eles começaram a me chamar de Lumpen. De Lumpen, passou a ser um negócio agressivo, tudo que não prestava era Lumpen. E aí eu briguei, aí nós criamos uma dissidência lá dentro da faculdade para apoiar as Seixas, entrei na campanha dele e tal, e fiquei fora. Quando veio o 64, aí eu já estava dentro de novo. Aí quando teve na noite de 31 para 1º de abril, eu resolvi ensaiar junto com Marcelo, o Tenente Catan, Joaquim e Expedito da Petrobras. Resolvemos detonar uma torre de transmissão. Aí eu sempre tive arma em casa porque eu caçava, né? Desde menino, desde os 14 anos que eu caçava. E tinha também um Colt, que era do exército, de um primo de meu pai que deixou lá, guardava lá. Tinha alguma munição, aí pegamos, saímos eu com o Colt. Sim, a gente fazia treinamento de guerrilha, os 11 de Brizola. Eu, Paulo Barbosa, subia e descia a Serra de Itabaiana. Eu, Paulo Barbosa e tal, fazíamos. Bom, e aí vamos detonar a torre. Aí saímos, fomos lá em Maruim, no lugar lá que eu conhecia. Mas a torre que a gente ia detonar era cá. Aí pegamos dinamite, lá em Maruim, numa mina que tinha lá. Tomamos na marra, armado e tal. Aí levamos a dinamite dentro do jipe, que era de Antônio Joaquim, que era o fiscal do Sal. Eu, Marcelo, Paulo Barbosa, Antônio Joaquim e eu, Paulo Barbosa, Marcelo, Antônio Joaquim e Expedito. E Jatan, eram 6 do jipe. E que o Tenente Catan era tenente do exército. Aí saímos, tomamos a dinamite e tal, levamos. E com aquele negócio de detonar. Aí botamos na torre. Quando chegou na hora de detonar, ninguém sabia. O tenente não sabia, os outros não sabiam. E aí ligamos o rádio de pilha, né? O rádio japonês, Mitsubishi. E aí já estava falando Carlos Lacerda, dizendo que já estava com controle da Guanabara, que não sei o quê, que ppp. Foi noite de 1º para 2, porque Seixas Dória já tinha chegado aqui de tarde, e aí nós fomos fazer uma resistência lá na leste, quando o exército cercou, aí nós saímos justamente para detonar essa torre para faltar luz de Aracaju. Foi isso. Aí pegamos, jogamos naquela lagoa que fica na frente hoje da universidade, ali, porque tinha um caminhozinho que chega até perto, ali da DESO, aí jogamos lá dentro, explosivo, fizemos um pacto de silêncio e ninguém nunca soube de nada. Só tempo depois que Marcelo contou, que eu contei, mas já no tempo. 더는 참을 수 없을 것 같아